Você acorda sentindo que tudo secou. As respostas não vêm, as portas não se abrem e a promessa que um dia queimou no peito agora parece distante demais. O silêncio pesa, a espera dói e a pergunta martela: será que eu errei o caminho? O que quase ninguém percebe é que esse lugar que parece abandono pode ser exatamente o ponto onde tudo começa a ser ajustado. Hoje você vai entender por que o deserto não é castigo, porque ele não dura para sempre e como ele prepara você para algo que ainda não chegou, mas já está em movimento. O deserto surge quando o controle cai das suas mãos. Não há distrações, não há atalhos, não há aplausos. É nesse ambiente que Deus remove excessos, expõe intenções e revela quem você é quando nada funciona. O que parece atraso, na verdade, é alinhamento. O que parece perda, muitas vezes, é livramento. E o mais desconfortável disso tudo é perceber que não existe crescimento real sem esse tipo de confronto interno. Talvez você esteja tentando acelerar o processo, buscando sinais, respostas rápidas, uma saída imediata. Mas o deserto não responde à pressa. Ele responde à transformação. Enquanto você pede mudança de cenário, algo dentro de você está sendo trabalhado para sustentar o próximo nível da promessa. E se você sair antes da hora, pode até avançar, mas sem estrutura para permanecer. Existe um motivo pelo qual tanta gente desiste exatamente aqui. O deserto cansa, desgasta, confunde. Ele testa a fé, não com palavras bonitas, mas com ausência de resultados visíveis. E é nesse ponto que muitos concluem, equivocadamente, que foram esquecidos. O que eles não sabem é que a promessa não falhou. Ela só ainda não encontrou um lugar preparado para pousar. Fique atento a isso. O deserto não revela quem você é quando tudo dá certo, mas quem você se torna quando tudo parece dar errado. E se você suportar esse processo até o fim, vai entender por que essa fase, que hoje parece injusta, será exatamente o argumento que sustentará sua vitória mais adiante. No deserto, nada cresce do lado de fora, mas tudo está sendo construído por dentro. É o lugar onde as máscaras caem, onde a fé deixa de ser discurso e se torna decisão diária. Você continua caminhando mesmo sem sinais claros, mesmo sem confirmação externa, mesmo quando ninguém percebe sua resistência silenciosa. É aqui que a promessa começa a ganhar raízes profundas, invisíveis aos olhos, mas firmes o suficiente para sustentar o que vem depois. Muita gente confunde silêncio com ausência. Mas o silêncio do deserto não significa que Deus parou de agir. Significa que Ele está trabalhando em áreas que você não consegue enxergar agora. Enquanto você olha para fora procurando respostas, algo dentro de você está sendo ajustado. Caráter, maturidade, discernimento. A promessa exige mais do que desejo. Ela exige preparo. O deserto também revela em quem você realmente confia. Quando os recursos acabam, quando as pessoas se afastam, quando as alternativas desaparecem, sobra apenas uma escolha: continuar acreditando ou desistir. E essa decisão silenciosa, feita longe dos olhares, define quem está pronto para carregar aquilo que pediu em oração. Talvez você esteja se perguntando quanto tempo isso ainda vai durar. Essa é uma pergunta comum, mas raramente respondida com datas. O deserto não termina quando você entende tudo, mas quando você se torna alguém capaz de sustentar a promessa sem perder a essência. Antes de mudar sua realidade, essa fase muda sua estrutura interna. Se essa palavra descreve exatamente o momento que você está vivendo, escreva nos comentários a frase: "Eu permaneço no processo". Às vezes, declarar isso em voz alta é o passo que faltava para continuar caminhando quando tudo parece parado. No deserto, a autossuficiência morre rápido. Aquilo que antes funcionava deixa de funcionar e as soluções que você dominava já não resolvem mais. É desconfortável admitir, mas necessário. A promessa nunca foi sustentada pela sua força. Ela sempre dependeu de algo maior. É exatamente nesse ponto que Deus começa a ocupar espaços que antes estavam tomados pelo controle humano.
Esse ambiente revela quanto da sua fé estava baseada em resultados e quanto estava firmada em confiança. Enquanto tudo dava certo, acreditar era fácil. No deserto, acreditar se torna uma escolha consciente, repetida todos os dias. Não há garantias visíveis, não há confirmações imediatas. Existe apenas a decisão de continuar obedecendo, mesmo quando o cenário não colabora. É aqui que muitos se frustram. Eles esperavam um caminho direto, mas encontram um processo lento. Esperavam respostas claras, mas recebem instruções simples. Continue, confie, permaneça. O problema é que o deserto não trabalha com explicações detalhadas. Ele trabalha com transformação silenciosa. Cada dia aparentemente igual está, na verdade, aprofundando sua capacidade de depender. E existe algo poderoso acontecendo quando você aprende a caminhar sem enxergar o fim. Você começa a discernir o essencial, a valorizar o que realmente sustenta sua fé. O excesso vai sendo retirado, as distrações perdem força e aquilo que é verdadeiro permanece. A promessa exige esse tipo de base, firme, simples e inabalável. E aqui está algo que quase ninguém diz. Se o deserto fosse apenas sofrimento sem propósito, ele não produziria pessoas mais fortes, mais maduras e mais conscientes. O que dói agora está treinando você para não se perder quando a promessa finalmente se manifestar. O deserto não apenas forma, ele revela. Revela intenções, expectativas e até motivações que estavam escondidas sob a pressa de chegar. Quando tudo desacelera, você percebe por que queria tanto a promessa e o que faria com ela se chegasse cedo demais. Esse confronto interno é desconfortável, mas necessário para evitar quedas futuras. Muitas vezes, o que parece atraso é proteção. Se certas portas se abrissem antes do tempo, elas não sustentariam o peso que viriam junto. O deserto funciona como um filtro. Ele impede que você avance com estruturas frágeis. Enquanto você sente que está sendo impedido, Deus está evitando que a promessa se torne um fardo em vez de uma bênção. Esse processo também ajusta sua visão. No início, você quer apenas sair do deserto. Depois de um tempo, começa a entender o que precisa aprender ali. E sem perceber, sua oração muda. Já não é apenas me tira daqui, mas me prepara para o que vem depois. Essa mudança interna é um sinal claro de crescimento. Existe uma maturidade que só nasce quando você entende que nem toda dor é punição. Algumas dores são treinamento. Elas fortalecem áreas que você nunca desenvolveria em tempos de conforto. E quando a promessa chegar, será justamente essa estrutura interna que vai impedir que você se perca no meio dela. Antes de seguirmos adiante, reflita com sinceridade. Se tudo o que você espera acontecesse agora, você estaria pronto para sustentar? Essa resposta pode explicar por que o deserto ainda faz parte do caminho e por que ele não é um erro, mas um preparo. Há um momento no deserto em que a promessa começa a parecer abstrata. Você lembra do que ouviu, do que sentiu, do que foi dito, mas a realidade atual não conversa com aquilo. A distância entre o agora e o que foi prometido parece grande demais, e a mente começa a negociar desistências silenciosas. É aqui que muitos não caem por fraqueza, mas por cansaço. O desgaste emocional do deserto é real. Não é só sobre esperar, é sobre continuar acreditando enquanto nada muda. Cada dia parecido com o anterior testa sua constância. Você começa a se perguntar se ainda vale a pena insistir, se não seria mais fácil se adaptar ao cenário seco e abandonar a expectativa. Esse é um dos pontos mais sensíveis do processo, mas existe algo crucial acontecendo nesse intervalo. Sua fé está deixando de depender de emoção. No início, a promessa empolga. No deserto, ela amadurece. Você aprende a caminhar sem sentir, a obedecer sem entender completamente, a confiar mesmo quando a esperança parece baixa. Isso não enfraquece sua fé, fortalece. Deus nunca teve dificuldade em cumprir promessas. A dificuldade sempre esteve em formar pessoas capazes de sustentá-las. Por isso, o tempo no deserto não é aleatório.
Ele trabalha áreas que não seriam tratadas em ambientes de abundância. O silêncio que incomoda hoje está preparando discernimento para amanhã. E se eu te dissesse que a sensação de distância é muitas vezes sinal de proximidade, que o deserto costuma ficar mais intenso pouco antes da transição? Essa percepção muda tudo e prepara você para entender o que realmente determina o fim dessa fase. O deserto não acaba quando o cenário muda, mas quando você muda por dentro. Essa é uma verdade difícil de aceitar, porque coloca responsabilidade sobre o processo. Enquanto você tenta resistir à transformação, o ambiente permanece. Quando você se ajusta, o cenário começa a se mover. Existe um ponto em que você percebe que já não é a mesma pessoa que entrou nesse lugar. Aquilo que antes abalava agora não domina mais. O medo perdeu força, a ansiedade diminuiu, a dependência aumentou. Mesmo sem perceber, você se tornou alguém mais firme, mais consciente e mais alinhado com o propósito que carrega. É nesse momento que o deserto começa a perder sentido como lugar de permanência. Ele cumpriu sua função. Ele ensinou, confrontou, fortaleceu. E o mais interessante é que, muitas vezes, você só percebe isso olhando para trás. Durante o processo, tudo parece confuso. Depois, tudo começa a fazer sentido. Deus não desperdiça estações. Se você ainda está aqui, há algo sendo concluído. Não apresse o fim tentando pular etapas. O deserto não é um atraso no plano, ele é parte do plano. E sair antes da hora pode custar mais do que permanecer. Nos próximos momentos, você vai entender como reconhecer os sinais de que essa fase está chegando ao fim. E por que, quando isso acontece, a promessa não chega devagar, ela chega de uma vez. Existe um momento em que o deserto deixa de ser apenas dor e começa a se tornar clareza. Você ainda está no mesmo ambiente, mas reage de forma diferente. Aquilo que antes gerava desespero, agora gera discernimento. As perguntas mudam, as reações mudam e até o silêncio começa a ensinar. Esse é um dos primeiros sinais de que algo interno foi ajustado. Você percebe que já não depende tanto da validação externa. A necessidade de explicações diminui, a ansiedade por resultados imediatos perde força. Em vez de cobrar respostas, você aprende a observar processos. Isso não acontece por conformismo, mas por maturidade. Você entende que nem tudo precisa ser resolvido agora para continuar caminhando. Outro sinal claro é a forma como você lida com frustrações. Antes, qualquer atraso parecia uma ameaça à promessa. Agora, você consegue esperar sem desmoronar. Não porque deixou de se importar, mas porque confia mais em quem prometeu do que no caminho até a promessa. Essa mudança interna não é pequena, ela é decisiva. Deus começa a revelar pequenas direções, ajustes simples, passos práticos, nada grandioso ainda, mas suficiente para mostrar que o movimento está acontecendo. O deserto raramente termina com barulho, ele termina com alinhamento. E talvez o maior sinal de todos seja este: você já não quer apenas sair do deserto, quer sair preparado. Essa consciência não nasce no início da caminhada, mas apenas em quem permitiu que o processo cumprisse sua função. A promessa não chega para quem apenas espera, mas para quem foi estruturado no processo. O deserto constrói essa estrutura de forma lenta e profunda. Ele ensina você a sustentar mais do que receber, a administrar antes de possuir, a permanecer firme antes de avançar. Muitos querem a promessa pelo que ela oferece, mas poucos percebem o peso que ela carrega. Responsabilidades aumentam, expectativas crescem, decisões se tornam mais complexas. O deserto prepara você exatamente para isso. Ele amplia sua capacidade interna antes de expandir sua realidade externa. Quando esse preparo acontece, algo muda de forma definitiva. Você já não tem medo de perder porque aprendeu a depender. Já não se desespera com atrasos porque entende o valor do tempo. Já não se compara porque sabe que o processo foi pessoal e necessário. Essa estabilidade não nasce em ambientes fáceis. Deus não entrega promessas para impressionar pessoas,
mas para cumprir propósitos. E propósito exige maturidade. É por isso que o deserto é tão específico, tão direcionado e muitas vezes tão solitário. Ele trata você individualmente. E aqui fica algo para você guardar. Quando a promessa finalmente se manifestar, você vai perceber que o maior presente não foi o que chegou, mas quem você se tornou no caminho. É isso que impede que a bênção se perca e prepara o terreno para o que ainda virá depois. Quando o deserto começa a ceder, ele não deixa um espaço vazio, ele deixa entendimento. Você passa a enxergar conexões que antes pareciam desconexas. Momentos que doeram ganham significado. Perdas fazem sentido. Esperas se justificam. Não porque tudo foi fácil, mas porque tudo foi formativo. O deserto não foi um desvio. Foi um corredor estreito que conduziu você ao lugar certo. É comum imaginar que a promessa chegará apagando as marcas do processo, mas não é assim que funciona. As marcas permanecem, não como feridas abertas, mas como referências. Elas te lembram de quem você foi, de onde veio e do que aprendeu a não repetir. O deserto não apaga sua história, ele a organiza. Nesse ponto, a fé se torna mais estável. Você já não precisa de grandes sinais para continuar. Pequenos direcionamentos são suficientes. O coração está menos ansioso, a mente mais clara, as decisões mais firmes. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de estrutura para enfrentá-los. Deus não acelera promessas, ele alinha pessoas. E quando esse alinhamento acontece, o caminho se abre de forma natural. O que antes parecia travado começa a fluir. O que parecia impossível começa a se organizar. Não por acaso, mas por preparo. E aqui está algo que poucos percebem. Muitas vezes, o fim do deserto não vem com uma grande virada imediata, mas com uma sequência de pequenas confirmações. Detalhes, oportunidades, encontros, decisões certas no tempo certo. É assim que a promessa começa a se manifestar. Quando a promessa finalmente se manifesta, a primeira sensação não é euforia, é clareza. Você entende por que demorou, por que doeu, por que foi solitário. A bênção chega, mas não encontra alguém despreparado. Encontra alguém firme, consciente e capaz de sustentar o que recebeu sem se perder no meio disso. O deserto ensinou você a não idolatrar a promessa. Ela é importante, mas não é tudo. Você aprendeu que o essencial não é o que se conquista, mas quem se torna no caminho. Isso protege seu coração contra o orgulho, contra a ansiedade e contra o medo de perder. A bênção passa a ser administrada, não apenas desfrutada. Agora você entende que o deserto não foi castigo, foi cuidado. Não foi rejeição, foi treinamento. Não foi abandono, foi preparação. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, precisão. Se tivesse vindo antes, não teria sido bênção. Se tivesse vindo sem preparo, teria sido peso. Deus continua o processo mesmo depois da promessa, mas agora em outro nível. O deserto cumpriu seu papel e a nova estação exige a maturidade que você construiu ali. É por isso que quem passa pelo deserto de forma consciente não desperdiça o que recebe depois. Se essa mensagem falou com você e te ajudou a entender que o deserto é preparação para a promessa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ajudam outras pessoas a entender que a bênção pode até demorar, mas quando chega, encontra você pronto. Pouca gente fala sobre isso, mas sair do deserto não significa entrar em descanso absoluto. Significa entrar em responsabilidade. Agora, você carrega entendimento, maturidade e consciência do processo. A promessa chegou, mas junto com ela veio a necessidade de decisões mais firmes, escolhas mais alinhadas e limites mais claros. O deserto ensinou você a ouvir mais do que falar, a observar antes de agir. Essas lições não podem ser abandonadas só porque o cenário mudou. Pelo contrário, elas se tornam ainda mais necessárias.
O maior risco depois do deserto não é a escassez. É esquecer como você sobreviveu quando tudo faltava. Deus não tira você do deserto para que você volte aos mesmos padrões de antes. Ele amplia sua influência, mas espera que você mantenha a essência. O que sustentou você na escassez é o que vai manter sua alma saudável na abundância. Agora, outras pessoas começam a olhar para você como referência. Nem todas vão saber o que você enfrentou, mas perceberão a firmeza, a clareza e a estabilidade. E isso não nasceu do nada. Foi forjado nos dias silenciosos, nos momentos de dúvida, nas decisões tomadas quando ninguém estava vendo. Talvez essa seja a parte mais séria de toda a jornada. Honrar o processo depois que ele termina. Usar o que aprendeu. Permanecer humilde. Continuar dependente. Porque quem entende o deserto sabe que não sobreviveu por mérito próprio, mas por graça e preparo. Se você chegou até aqui, já percebeu que o deserto nunca foi um erro no seu caminho. Ele foi uma etapa necessária, cuidadosamente posicionada para alinhar você com aquilo que pediu. Nada foi desperdiçado, nenhuma lágrima foi inútil, nenhuma espera foi em vão. O que hoje começa a se mover na sua vida não nasce do acaso. Nasce de um coração tratado, de uma fé amadurecida e de uma estrutura interna fortalecida. A promessa não chega para provar algo aos outros, mas para cumprir um propósito que vai muito além de você. Deus não se atrasa, Ele prepara. E quando você entende isso, a ansiedade perde espaço, o medo se dissolve e a confiança se estabelece. Você aprende que cada estação tem uma função e que o deserto foi a fundação invisível daquilo que agora começa a florescer. Se você ainda está no deserto, permaneça. Se está saindo dele, não esqueça o que aprendeu. E se a promessa já começou a se manifestar, administre com sabedoria, porque o mesmo Deus que permitiu o processo é o que sustenta a promessa. Guarde isso no coração. O deserto não foi o fim da sua história, foi o lugar onde você foi preparado para viver aquilo que antes só cabia em oração. A bênção não apenas está chegando, ela já está em movimento.